A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E nessa feita nós podemos estar aqui dando continuidade ao ensino, aos comentários da Revista dos Jovens do segundo trimestre de 2025, da CPAD, Revista da CPAD, que o tema do trimestre fala de Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E nessa feita nós estaremos aqui comentando a revista, a lição de número 5. E o tema da lição de número 5 é Davi, provado pelos ciúmes. E uma pergunta introdutória que eu gostaria de deixar era: para que tipo de vida nós fomos alcançados por Deus? Para que tipo de vida nós fomos alcançados por Deus? É bom, e no decorrer da lição, vamos chegar à resposta. O texto principal da nossa lição diz: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Salmo 25, verso 21. E o resumo da lição: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando a uma implacável perseguição contra Davi, que por sua vez foi um homem com princípios e íntegro. Então nós vamos estar falando sobre a questão dos ciúmes. É um tema de suma importância na vida cristã. Nós devemos tratar essa situação dos ciúmes. E é a pauta nossa, o texto base bíblico é de 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 7 ao versículo 16, que diz assim: as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o trono? E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como dia em dia, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dela por 2 vezes, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. A nossa introdução, meus amados, ela diz assim: a partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Em crises crescentes de ciúmes e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. Nessa lição falaremos sobre os ciúmes e as suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. A questão é essa, como já está colocada, que Davi despertou um ciúmes em Saul, porque ele era uma pessoa que estava surgindo no cenário como um rei emergente, que iria tomar o lugar que por direito o Senhor Deus escolher e iria colocar. Davi escolhido por Deus para ser o sucessor de Saul, e todos entendiam isso. Nós vemos que o povo amava Davi e entendia que Davi ele estava sendo levantado por Deus. O próprio Jonatas também entendeu isso, como já aprendemos em lições passadas, e aceitava também a vontade e o querer de Deus. Agora Saul, ele não entendia essa situação, e aqui nós vemos essa questão aqui que vai mexer muito com Saul. Nós vamos tratar ela aqui no tópico, no ponto 1, tópico primeiro, que diz assim: o ciúme de Saul. O ponto 1 diz assim: um rei ciumento.
O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. Temos a citação de Tiago 3,16, Provérbios 14:30 e Provérbios 27:4. O dia da vitória de Davi sobre o Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei uma diferente percepção e uma crescente indisposição para com o jovem Davi. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei Saul. Isso aí está evidente no 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10 e 12, a leitura da nossa lição. Em reconhecimento a tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança do exército de Israel e passou a ser admirado e respeitado por muitos. Os cânticos que entoavam ou ecoavam o feito de Davi, em 1 Samuel 18, 6 e 8, trazia inveja e provocava um crescente ciúme em Saul. Gratuitamente, o rei ficou descontrolado e movido por um desejo de destruir o suposto adversário. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções serão turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. E o seu principal objetivo será desqualificar os demais, esquecendo-se assim do que deveria ser priorizado, ou prioridade, o que deveria ser a prioridade. Então nós temos essa questão do crescente indisposição de Saul para com Davi, os ciúmes. As mulheres cantaram e no cântico elas deram a Davi 10 milhares e ao rei Saul milhares. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. E era uma verdade, porém não foi agradável ao ouvido do rei Saul. E Saul ficou com ciúmes. O que é ciúmes? Quando você quer toda a atenção que seja voltada para você, para si mesmo. Saul, ele tinha essa pretensão, e quando surge em cena Davi, e a Davi é dado ainda uma atenção maior, porque Davi matou os seus 10 milhares. Aí a coisa começa a ficar difícil para Davi. O povo estava sofrendo vitória, e mais vitória que o Senhor dava por intermédio das mãos de Davi, e Saul estava perseguindo Davi, ali dentro do palácio, ali dentro do governo. Davi estava vivendo uma perseguição que era causada por causa dos ciúmes, por causa da inveja de Saul. E essa questão, meus amados, é que todos entenderam que Deus estava levantando Davi e que era uma fase de transição. Só que como deveria ser feita a transição? Primeiro, que Saul não aceitava nem transição alguma, ele queria eliminar a Davi. Nós vemos a questão da transição, o exemplo de João Batista para Jesus. Foram falar, os discípulos de João foram falar com ele, falaram assim: aquele que tu falou que era o Cordeiro de Deus, aquele que tu batizaste, ele está ali batizando e o povo está seguindo a ele. Aí João, com toda sabedoria, vai falar: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então era uma transição saudável e João Batista aceitou, tanto que os discípulos de João vai se tornar discípulo de Jesus Cristo. Daí nós vemos também algo que era para ser uma transição, era transição de Moisés para Cristo. Nós temos o caso no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em que o cego de nascença, ele é chamado ali pelos príncipes da religiosidade, ali os fariseus, os saduceus, os mestres da religião, para inquirir dele a questão: você era cego, o que aconteceu? E chamaram ele por mais de uma vez, ao ponto daquele que era cego antes falar para eles: o que está acontecendo? Por um acaso vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Por que vocês tanto perguntam dele? E aí ali os principais da religião falaram: não, discípulo dele sejas tu, porque nós somos discípulos de Moisés. Olha, meus irmãos, é algo que era ser discípulo de João Batista por um período, amém. Ser discípulo de Moisés por um período, amém. Até que chegue o Cristo,
a qual o crente, ele deve ser discípulo, se voltar ao Cristo. É a fase de transição. Então essa fase de transição de Saul para Davi, Saul estava ali lutando e não queria aceitar de maneira alguma. Só que também, o cristão também, ele tem que fazer essa transição. Qual transição? Do eu para Cristo Jesus. Cristo Jesus deve ser aquele que governa a nossa vida, que toma conta do nosso ser e que as direções é dada por Ele. Só que o eu, dentro do nosso ser, ele vai também fazer resistência. E aí temos que tomar cuidado, para que nós não venhamos a ter ciúmes até mesmo da direção de Jesus, do governo de Jesus, e não querer entregar a Ele o trono do nosso ser para que ele venha governar, para que ele venha reinar sobre as nossas vidas, como Saul estava fazendo resistência aqui. Então não sejamos num coração duro qual Saul, mas entregamos a nossa vida, se rendemos. A rendição, ela faz parte da vida cristã. A redenção está ali, ela está prescrita na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Então um cristão, ele deve ser guiado, governado, e ele deve ter como rei da sua vida Jesus Cristo. Então agora, doravante, não é mais o que você pensa, não é mais o que você quer, não é mais os seus projetos, não. É o que Deus quer para a sua vida, é o que Jesus quer para a sua vida. Aí Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. E o negar a si mesmo é a morte do eu. E nós devemos estar aprendendo para não relutar, como Saul, que não estava aceitando a vontade de Deus. Ele estava sendo aqui rejeitado por causa das suas desobediências e não aceitava a vontade de Deus. Nós vamos seguir aqui para o ponto 2. O ponto 2 da nossa lição, do tópico 1, que fala sobre o ciúme de Saul, diz assim, prossigo para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. No entanto, nós devemos buscar a Deus sempre uma postura baseada no amor. Daí nós temos a leitura de 1 Coríntios 13, do 4 ao versículo de número 8. Vamos ler aqui 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. 1 Coríntios 13, que é a carta magna do amor. Ela deve ser a nossa base para vencer os ciúmes. Para nós vencer os ciúmes, nós temos que ter uma vida pautada em amor. Uma pessoa que tem o amor de Deus derramado no coração, ele vai viver o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus, o amor é sofredor, a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então nós vemos que a força para vencer aqui deve ser a nossa base, a postura baseada no amor, o amor de Deus no nosso coração. Continua assim, e no desejo do nosso próximo seja abençoado, e no desejo de que o nosso próximo seja abençoado. Se negligenciarmos o problema dos ciúmes, permitiremos uma série de dificuldades, como a abertura a outros pecados, como a ira violenta, o rancor e a falta de sensibilidade para as questões espirituais. Como consequência, famílias sofrerão, amizades serão destruídas, vínculos serão quebrados e projetos serão desfeitos. O ciúme ofusca a nossa visão e nos impede de alcançar o nosso alvo maior. O ponto 2, que vai falar sobre o ciúme, fala dessa postura em amor para vencer os ciúmes. As escrituras também mostram que o ciúmes é obra da carne. E como obra da carne, ela deve ser vencida também com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do cristão
é uma bênção e vai elevar ele a uma qualidade de vida que enaltece a Deus. A melhor versão de um cristão é um cristão que é cheio do fruto do Espírito. Vai ser a longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, a fé, o amor. E tudo isso é fruto do Espírito, é as virtudes do fruto do Espírito, o único fruto com as suas virtudes. E essas virtudes manifestam na nossa vida, vai fazer com que a nossa vida seja uma vida que glorifique a Deus, que tribute a Deus a honra, a glória que lhe é devido. Nós vemos aqui o que acontece, nós sermos negligentes com esse pecado, que chega do pecado dos ciúmes, que chega a ser um pecado, né? Como na doutrina católica, mas é uma verdade, né? A respeito de pecados capital. O que é um pecado capital? Esse pecado ele vai chamando outro pecado. Dentro dele vai estar embutido ali uma catarata que vai levando a pessoa a males e a mais males. E aí pecado que vai gerando, como nosso texto aqui, ele fala sobre o pecado do ciúme, se não for tratado, vai gerar uma ira violenta, vai gerar rancor, vai gerar falta de sensibilidade para questões espirituais. Está sendo muito citado na nossa lição, Tiago. Vamos ler Tiago, no capítulo 3, versículo 14 ao 17, que diz assim: falta de sensibilidade espiritual, que um cristão precisa ter sensibilidade. Do 14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então nós vemos aqui a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo, carnal, diabólica, animal, que não vai glorificar a Deus, mas precisamos de sensibilidade espiritual para sermos uma bênção na mão de Deus e viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós vamos para o tópico de número 2, né? O tópico de número 2 da nossa lição, que diz o homem com princípio, um homem com princípios. O ponto onde Saul, o escolhido de Deus. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer o Senhor. A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus. Em 1 Samuel, no seu capítulo de número 9 e o seu versículo de 16, vai falar que Saul foi escolhido por Deus. Vamos ler esse texto aqui. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Saul escolhido por Deus. Porque aqui nós vamos trabalhar essa questão de ser escolhido e qual é as garantias que ser escolhido nos dá. 16, diz assim: amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, e o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Aí fala aqui o texto da palavra de o 9, versículo 9, no seu capítulo 9, no seu versículo de número 16, que ele seria ungido por capitão do povo de Deus. Amanhã, porque o versículo 15, para nós entender melhor, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo para Samuel: amanhã, estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual o ungirás por capitão sobre o meu povo Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor dele chegou a mim. Então, um dia antes de Saul chegar, Deus já tinha falado com Samuel que era para Samuel ungir ele.
que iria mandar e iria ser ungido como capitão do povo, como aquele que iria governar o povo, e através dele Deus ia dar vitória ao povo de Israel. Nós vamos ver que Saul teve um princípio de reinado vitorioso, porque Deus tinha ouvido o clamor do povo de Israel. Então ele era um escolhido de Deus, segundo esse texto aqui de 1 Samuel 9,16. Ungido por Samuel, 10:1. O versículo 1 do 1 Samuel 10 diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então Deus estava ali ungindo através de Samuel. Não devemos esquecer que o mesmo Samuel que ungiu ao rei Davi. Então Saul, ele tinha uma unção legítima e a sua escolha também era legítima, era uma escolha da parte de Deus, o nosso Senhor. Nós vemos também que ele foi cheio do Espírito. No capítulo 10, versículo 11, diz assim: ao ponto de profetizar, diz assim: aconteceu que como todos os dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual com o seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o povo viu Saul, que era filho de Quis, junto com os profetas, cheio do Espírito, profetizando, falou: o que aconteceu? Agora ele está sendo contato com os profetas. Nós sabemos que ali que ele tinha recebido a unção de Deus, e ele estava cheio do poder de Deus e estava profetizando. Então nós vemos que a escolha de Davi, a unção de Davi, a capacidade, a escolha de Saul, a unção de Saul, a capacidade a capacitação de Saul, ela vinha da parte de Deus também, vinha da parte de Deus, ali ele profetizava. Então o homem foi cheio de Deus. Só que o que vai acontecer? Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta, escolhidos por Deus. No entanto, um manteve-se fiel e ao cair, que foi Davi, buscou levantar-se. Já o outro não. Ser escolhido por Deus é uma grande honra, mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Jovem, não basta ser filho de crentes piedosos ou membros de uma igreja avivada. É preciso transbordar no amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo em sua vida. No início do reinado, Saul fez o que era reto aos olhos do Senhor, sempre buscava caminhar na direção de Deus e agia conforme a vontade divina. Porém, próximo ao final do seu reinado, chegou até a consultar uma feiticeira e negligenciar as orientações divinas, literalmente o fundo do poço. O que acontece é um homem chegar ao fundo do poço. Aqui essa questão que nós devemos levar em conta, desse ponto 2, desse ponto 1, na verdade, aqui do tópico 2, é que os dois, ele era escolhido como Davi era escolhido, ele era ungido como Davi era ungido, ele era cheio, foi cheio do Espírito, como Davi também foi cheio do Espírito, só que ele não se mostrou um homem que, ao errar, ao cair, ele queria se levantar debaixo da humildade, como Davi. A Bíblia não esconde o erro de Davi. Isso aí fala sobre a candura, sobre as escrituras ser brancas, ser clara, não esconde os defeitos dos heróis que a Bíblia aponta. Fala de Davi, só que fala também da queda de Davi. Mas como que Davi se portou na queda? Humildemente, humilhado, ele chega diante de Deus para ser levantado. Saul não, Saul caído não se humilha diante de Deus. Nós sabemos que a questão de ser escolhido por si só não é o suficiente, faz parte de um relacionamento. Deus escolhe, só que o Deus que escolhe, ele quer discipular, ele quer colocar no caminho de santidade e por fim vai glorificar para nós morarmos eternamente com ele. Mas é necessário o caminho de ser discípulo. As escrituras vai falar em Romanos capítulo 8 ali de relacionamento, que o cristão, ele não sabe nem orar, nem como convém. Só que pelo fato dele estar orando, ele está desenvolvendo um relacionamento com Deus, né?
Romanos capítulo 8. E isso daí é que Deus ele vai trabalhando nas nossas imperfeições, porque embora nós não sendo sábios, né, não sendo apto ou ser um projeto já acabado, porque a palavra de Deus vai falar que ele começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até o dia do Senhor, ela nos dá essa oportunidade de crescer nas nossas fraquezas. Versículo 26 de Romanos capítulo 8 diz assim: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então nós vemos aqui, tem um povo aqui em Romanos 8, que o povo, a igreja, o cristão, o jovem cristão, não sabe orar. A Bíblia diz, não sabemos orar nem como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então esse Espírito na nossa vida, quando nós queremos relacionamento, né? Quando nós não se gabamos somente na escolha, eu sou o escolhido de Deus, então as minhas decisões as decisões mais acertadas, e eu vou pelo meu caminho, pela minha cabeça, como fez Saul. E ele se perdeu no egoísmo da escolha. Então não basta só ser escolhido. Nós somos escolhidos, Jesus falou de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, mas ele diz também, ide fazer discípulo. Um discípulo tem que aprender. E Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para aprender, nós precisamos estar num processo de relacionamento. Então, não é só a escolha que faz parte do relacionamento. A escolha é uma parte do relacionamento, ela não é o relacionamento completo. Precisamos ser entregue a Cristo. E ser entregue a Cristo, ser trabalhado por Cristo. Porque Romanos 8 vai falar que ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. E para ser conforme a imagem do Filho de Deus, nós temos que ser forjados, nós temos que ser trabalhados, moldados, para que Cristo seja formado em nós. É o que Paulo fala aos Gálatas, né? Ó insensatos Gálatas, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então nós vemos aqui a necessidade de ser trabalhado, não somente a escolha. Então os dois eram escolhidos, só que um se deixou trabalhar, que era Davi. Outro rejeitou ser trabalhado, que foi Saul. E ele foi ao fundo do poço, como diz aqui, buscando até na feitiçaria uma fala de que o conduzisse, e não que se quebrantar diante do Senhor, o nosso Deus. Nós temos aqui também o ponto 2, é um reinado de grandes feitos, que vai falar sobre o começo do reinado de Saul. O começo do reinado de Saul foi de vitórias. Nós vemos que Deus ouviu o clamor do povo, levantou Saul por capitão do povo de Deus, né? Como governo do povo de Deus, ungiu, ele deu vitória através das mãos de Saul. Saul no seu começo, ele foi um começo de vitória, combateu a idolatria, a feitiçaria, tanto que quando ele vai consultar a pitonisa, ela tem medo e fala, não, tem um decreto da parte de Saul que quem se mostrar que é ávido por feitiçaria vai ser executado à morte. Eu não quero, porque Saul ele tinha zelo do Senhor, mas ele abandonou os caminhos do Senhor e tomou os seus próprios caminhos. Quando ele vai usurpar a questão de fazer sacrifício, não era para ele usurpa o cargo de um sacerdote. E dentro de um povo de Deus, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado. E aquela situação não era para ele oferecer sacrifício, só que ele troca os pés pelas mãos e faz do jeito dele e aborrece ao Senhor e acaba sendo rejeitado ao Senhor. Não foi somente uma falha, foi uma sequência de falhas, e a questão não é como que você se lida com as falhas, a presença das falhas. Vai ter fraquezas, na Bíblia fala que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza, Romanos 8 fala as nossas fraquezas nossas vai ser as nossas falhas.
Só que como você se porta na sua fraqueza? Às vezes eu não sou um crente exemplar, eu olho para a minha vida e falo assim, eu não sou como eu deveria ser, não sou igual a Cristo. Mas só que essa tristeza dentro do meu ser, porque eu queria ser igual a Jesus, Deus leva em consideração. A palavra de Deus diz que Deus ama a verdade no íntimo. Às vezes a minha performance não é a melhor, às vezes a sua performance não é a melhor como um cristão. Só que o que você almeja? Você almeja performar melhor, ser mais parecido com Jesus. E você humildemente chega diante do Senhor e você clama como o apóstolo Paulo clamou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então aí é um crente que sabe lidar com as suas dificuldades e humildemente está aos pés do Senhor. Nós vemos essa questão de Saul. Saul não era assim. Saul, embora sendo escolhido, embora sendo um homem de vitórias, ele começou com muitas vitórias, porém depois foi uma vida somente de desobediência a Deus. Aí não tem como ele ser trabalhado para o arrependimento, porque nem a tristeza segundo Deus, nós lemos no texto do Novo Testamento que a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. Mas Saul entristecido, mas em vez de ficar entristecido com quem ele era, ele estava entristecido que Deus estava levantando a Davi, e ele deveria olhar e falar assim, mas o que está acontecendo? A falta não está em mim, então eu quero acertar com Deus. Ele deveria se achegar a Deus humildemente, mas não foi isso que aconteceu. Nós vemos um reinado de altos e baixos, mas nós vemos aqui também o ponto 3, que Davi é um homem de princípio. Olha o que diz a Escritura. Ungido o rei entre os seus irmãos mais velhos e aparentemente aptos aos olhos humanos, célebre pela vitória contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia ele seria rei, um quadro que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo. Mas com Davi era diferente, paciente, temente e fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos, na corte fiel ao rei e ao reino. Esse era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul e sempre se manteve firme aos seus princípios, agindo com muita inteligência emocional. Um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidades. Quem era Davi? Davi nessa questão, a ele tinha sido dito que ele seria o rei de Israel. Só que para cumprir-se essa palavra, teve o fator tempo. Davi teve que esperar de 15 a 18 anos para assumir o trono. Só que quando nós olhamos a questão trono, nós não podemos ser seduzidos pela questão do governo do mundo, né? Nem os discípulos que chegam para Jesus, tem a briga ali entre eles, quem que seria o maior, um queria sentar do lado direito, outro à esquerda. Só que Jesus falou assim, os governantes, o governo dos homens é que tem exercido esse domínio sobre o coração deles. Mas dentre vós não será assim, porque o maior dentre vós será o serviçal. O maior é aquele que serve. Davi, ele olhava a questão de ter um dia se tornar rei como uma responsabilidade, não como a glória de ser o rei, mas não com aquele olhar assim de, eu quero essa glória. Não, ele sabia, tem uma responsabilidade muito grande. E Davi, ele não fez nada para usurpar o direito ao trono. Ele reconhecia antes que Davi era ungido do Senhor. E ele não quis lançar mão de Davi. Por vezes, eu não quis lançar mão de Saul. Por vezes, Saul estava na mão dele, para que ele tirasse a vida de Saul. Só que ele não fez, porque ele falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele aguardou o tempo correto, que o Deus queria fazer a mudança, que iria colocar ele no trono, iria mover as situações e iria acontecer. Porque se não fosse Deus que falasse, não iria acontecer. O que acontece com muitas profecias? A regra é assim da profecia. Se Deus falou, Deus vai prover para acontecer. Deus vai fazer o meio de acontecer. Então descansa no Senhor. E ele não vivia na expectativa do rei, do reino, de ser o rei.
Ele vivia para a glória de Deus todos os momentos, enquanto ele era servo. Ele era capitão de 1000, Saul colocou ele como capitão de 1000 para sair da presença dele, mas Deus era com ele lá. É a mesma coisa que a de José. José, ele era líder dentre os irmãos, era escolhido, ele era abençoado, vai para a prisão, vai para a casa de Potifar, ele governa bem. Vai para a prisão, ele governa bem. Vai para o governo ali do Egito, e ele governa bem porque Deus era com ele. A palavra é que Deus era com ele. E Deus era com Davi diante das ovelhas, Deus era com Davi diante do exército, e Deus foi com Davi diante da responsabilidade de reinar. E é isso que deve estar também dominando o coração do cristão, do jovem cristão piedoso. Não era conforme a lógica do mundo. Aqui nós já vamos para o tópico 3. Tópico 3 que fala sobre a integridade à prova de ciúmes. Lógica do mundo. Já começamos com o texto de João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, 6. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aí é Jesus orando ao Pai falando, diz assim: ao olharmos a história de Davi, nós percebemos por diversas vezes a lógica humana, nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito aos prazeres, à vingança, às riquezas, aos privilégios, ao domínio sobre o próximo e muito mais. Fujamos dessa lógica e nos deixamos ser guiados pelo Senhor, que diz em João, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, não somos deste mundo, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. E essa lógica humana governava o coração dos discípulos que queriam um sentar à direita e outro à esquerda do Senhor Jesus, sem preparo algum. Agora o cristão, ele aceita que Deus o levante, e ele não se impõe, ele deixa Deus levantar a ele, e ele vai vivendo a cada dia para a glória de Deus, vai sendo reconhecido como um escolhido do Senhor. Ele não sai atropelando os outros, não pisa em seu ninguém, e ele vive uma vida que glorifica e agrada a Deus. Ele foge dessa lógica do mundo. Um homem dirigido por Deus é o ponto 2 do tópico 3, que é Davi. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade que vai falar onde? Mateus, no capítulo de número, Mateus capítulo 23, 12. Mateus 23, 12 vai falar assim, 23, 12 de Mateus, diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui é o Senhor Jesus ensinando, essa é a regra, essa é a norma. O maior é o menor, e aquele que se humilha é exaltado. Então humilhai debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então o crente, ele anda humildemente debaixo da potente mão do Senhor. Aí diz também que a lógica busca a mansidão que está aqui registrada no Sermão do Monte, aqui uma das bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo também de número 5, fala da mansidão, diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos outra citação bíblica que maravilhosa, que é a confiança no Senhor. É o Salmo 91, no seu verso de número 7, que diz assim, Salmo 91, o verso 7 diz dessa maneira assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque ele tinha confiança no Senhor. A consolação também faz parte. Daí nós voltamos para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, o verso de número 4. É a escolha também daquele que vive a sua vida. É um homem que é dirigido por Deus. Diz assim no 4: bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. Então a consolação vem da parte do Senhor. Satisfação em Deus. O Salmo 23, 1, verso 1, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então está satisfeito plenamente em Deus.
Também diz o amor e a intercessão. Daí nós vai para Mateus também no seu capítulo 5, Sermão do Monte, que é o Sermão do Monte, que é o coração do evangelho, o coração do cristianismo. Ali ensina como nós devemos viver, ele tem muito ensinamento precioso. No seu versículo 44, diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esta é a lógica do cristão: amor e intercessão pelos aqueles que vos perseguem. Então Davi queria o bem de Saul, Davi não queria o mal de Saul, porque ele era um homem dirigido por Deus. E você, como um bom cristão, também deve querer o bem daquele que quer o seu mal, e deve orar, deve interceder. É triste que existe cristão que não consegue dobrar o joelho e falar o nome de outra pessoa em oração, porque o coração já está tomado de raiz de amargura. E aí, muitas coisas mal acontecem na vida dessa pessoa que não libera o perdão. Às vezes é entregue a torturadores. Jesus vai falar sobre isso quando ele diz: quantas vezes, Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? E Jesus vai falar, não 7, mas 70 vezes 7, né? Então nós devemos perdoar um número sem limite, né? Não devemos limitar o perdão, para que nós não venhamos a ser entregues. Jesus conta a parábola ali a respeito dos credores que foram perdoados, só que o que foi perdoado não foi perdoador. Esganava ali aquele que o devia uma quantidade de dinheiro efêmero e colocou ele em prisão. Aí o rei indignado chama aquele que não deu perdão e fala assim: eu não te perdoei, por que você não quer perdoar? O cristão, ele tem um relacionamento pautado com Deus, em Deus, é pautado na graça, maravilhosa graça, mas muitas vezes não quer ser gracioso. E nós devemos, como cristão, aprender a ser sempre gracioso e viver para a glória de Deus. Então, um homem dirigido por Deus. Vivemos na contramão da triste realidade encontrada nos nossos dias. O mundo faz de um jeito, nós temos o Senhor que veio com um revolucionário, mudar tudo e ensinar que maior é o que serve, que nós devemos amar aquele que nos aborrece, que nos odeia, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. É a regra do reino, é a regra do nosso reino, e nós pertencemos ao reino de Cristo Jesus, devemos estar aliançados e entregue a essa regra. Nós somos elevados aqui a um padrão elevado, tendo em Jesus a nosso referencial maior. Dessa forma, onde estivermos ali, as pessoas sentirão algo diferente e por meio da vida dos cristãos serão alcançados para uma bênção especial. A nossa vida deve manifestar Cristo. Devemos glorificar Cristo e Cristo ser glorificado através da nossa maneira de viver. Indo para a nossa conclusão, ela diz assim: ao longo dessa lição, podemos refletir acerca de dois homens com perfis bastante distintos. Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e a se esquecer do Senhor. Davi nos mostrou um coração com princípios, íntegro e desejoso de caminhar na direção divina. Diante dessas duas histórias de vida, somos chamados a uma escolha: sigamos o bom exemplo. Aí a pergunta introdutória foi: para que tipo de vida nós fomos alcançados pelo Senhor? Para que nós fomos salvos? Daí a resposta é assim: nós fomos alcançados para viver a vida na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou por nós, conforme está registrado em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. É uma verdade que o apóstolo Paulo entendeu e que todos os cristãos devem entender. Então, viva a sua vida para a glória de Deus. Fuja da questão dos ciúmes. Fuja de todo o mal do pecado. Busque a santidade. Busque glorificar a Deus. Busque o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Busque no seu relacionamento diário com Deus, glorificar e exaltar o nome dele. Cresça na pessoa bendita de Jesus. Tome as suas decisões pautadas na fé em Cristo Jesus, porque você pertence a um reino, e esse reino, ele vai permanecer para sempre. Um dia será manifestado em glória. Aí Romanos capítulo 8 fala que a natureza, ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, aguardando quando será manifesto em glória os filhos de Deus. Lá em Romanos 8 vai falar também que as aflições do presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Aí nós vamos para Daniel. Daniel fala que Nabucodonosor teve um sonho ele viu uma grande estátua. Essas estátuas simbolizavam o reino dos homens. É uma imagem de um homem, a estátua de um homem, e simbolizava ali o período do governo dos homens. Só que nesse período aparece uma pedra sem mão que simboliza ali o governo de Cristo Jesus, e essa pedra ela vai atingir o pé daquela estátua e vai ruir e vai cair tudo. Esse reino, o reino da pedra, é o reino de Jesus Cristo que nós devemos estar presente. Mas a estátua ainda está de pé. O reino da pedra ainda não bateu lá no pé dela, não esmiuçou tudo e ela ainda não caiu. Mas isso logo em breve vai acontecer, porque o nosso Deus, na pessoa de Jesus, há de ser glorificado nesse período, nessa existência ainda. Deus há de ser glorificado através de Cristo reinar e a igreja reinando com Cristo Jesus. Então nós já pertencemos a um reino, porque Jesus falou: o reino de Deus está entre vós. Fala a Escritura que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então vamos estar a cada dia refletindo Cristo Jesus, aonde quer que nós estejamos, e o nome do Senhor será glorificado. E que possamos, meus amados, aplicar a palavra de Deus na nossa vida e deixar a nossa luz brilhar para a glória e para o louvor do reino de Deus. Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por este momento, Senhor. Pedimos a sua bênção na vida de cada um dos seus filhos, é onde chegará, Senhor, essa palavra, esse comentário. Abençoa, conceda vitória e graça, nos transforme, molde a nossa vida à pessoa bendita do seu Filho Jesus, Pai. Nos ajude a vencer o pecado, o mundo, a carne e viver para a glória do seu nome. Nos abençoa com a sua santa presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, se inscrevam, deixe o seu like, compartilha, comente e deixa Deus usar a sua vida no nome de Jesus. Fique na paz.